Você já percebeu que alguns comportamentos de jogadores podem atrapalhar toda a sessão daquele RPG que você está mestrando com tanto ímpeto? Não importa se você é iniciante ou veterano, às vezes a empolgação ou até a distração, o que é o principal, faz a gente cair em erros bem comuns. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 erros mais comuns que jogadores cometem e, claro, como evitar esses erros. Eu sou o Mestre Nagiku e, antes de mais nada, se inscreve no canal e vem comigo. O erro número 1 é não conhecer a própria ficha. O jogador cria aquele personagem combado, mas não sabe o que o personagem dele faz. Esquece habilidades, esquece magias, esquece perícias, esquece seja o que for que o personagem faz. E na hora do vamos ver, na hora do que as coisas têm que acontecer, ele fica procurando na ficha dele. Ah, meu Deus, o que o meu personagem faz? Ah, meu Deus do céu, e agora? Ou mesmo, ele fica dependendo de mestre e jogadores para interpretar regras, para saber o que as regras fazem. Ah, eu posso fazer determinada situação aqui? Ele olha pro mestre. E como que a gente evita esse tipo de erro? Primeiro, senta com os jogadores e fala, ó, vamos tirar um tempinho aqui, cada um lê a ficha de vocês, vê o que os personagens de vocês fazem e vamos tentar agilizar as coisas. O segundo ponto, também, como a gente trabalha muito com tabletops, Foundry e Roll20 são exemplos clássicos, exemplos que eu usei e uso até hoje, na barra de baixo geralmente tem um ponto onde você pode colocar seus favoritos. Coloca ali suas habilidades favoritas, coloca ali suas magias, o que teu personagem pode fazer. O terceiro ponto, talvez não tão comum hoje, é você deixar, seja num bloco de notas, na tua tela do computador, ou mesmo na tua ficha, as principais habilidades do seu jogador. O que ele pode fazer em determinadas situações? É muito legal e agiliza muito a sessão de RPG. O erro número 2 é roubar o spotlight de outros jogadores. É natural que todo mundo queira ser o protagonista da determinada história, mas existem pontos onde cada jogador vai brilhar. Alguns erros comuns são interromper os coleguinhas quando eles estão fazendo aquele roleplay legal, o cara tá empolgadaço e você fica interrompendo toda hora. Ou mesmo você ficar, tipo, rindo da interpretação do coleguinha. O coleguinha, ele gosta daquele jeito do personagem dele, ele criou o personagem dele para ter um roleplay legal. Deixa o coleguinha fazer. Outro erro também é o cara querer resolver tudo sozinho. Vamos lá, Skyrim da vida. Acredito que boa parte das pessoas jogou Skyrim. É um jogo de 13 anos atrás. É um jogo incrível que eu jogo até hoje, se deixar. O teu personagem é um guerreirão porradeiro, armadura pesada, espada de 2 mãos. Só que tem aquele determinado baú e ele precisa que você use o lockpick para abrir aquela fechadura. E o teu personagem nunca treinou para aquilo, mas você quer fazer aquilo. É a mesma coisa para RPG. O teu personagem nunca treinou para ser um ladino, para abrir fechaduras, mas você quer fazer com que o personagem abra fechaduras. Não é o teu momento, deixa o ladrão fazer isso. Se você não tem, aí você chuta o baú e seja o que Deus quiser. Outro erro também é ignorar a história dos personagens, ignorar o que os personagens já viveram. Como que a gente evita isso? Primeiro, respeite o tempo de fala dos outros. Seja o tempo de fala, seja o turno do personagem, seja o roleplay do personagem. Respeite aquilo. O cara criou o personagem para aquilo, deixa o cara. Deixa o cara fazer, deixa o cara narrar, deixa o cara fazer o que ele tem que fazer. A segunda dica é apoiar as decisões do grupo. Existem 2 caminhos, direita e esquerda. O grupo decide ir pra direita. E você fala, não, eu quero ir pra esquerda porque eu acho melhor. E o grupo, não, vamos todos pra direita. Não, eu vou pra esquerda. Daí você vai sozinho pra esquerda, morre. Você joga a culpa de quem? Do grupo. Não é culpa do grupo. Você que não apoiou a decisão do grupo. Outra dica pra você, o RPG é um jogo de grupo. Todo mundo vai ter um momento pra brilhar. Então, entenda que todos os personagens, todos os jogadores, eles vão ter um ponto em que eles vão se destacar. O ladrão que vai abrir um baú, o ladrão que vai evitar as armadilhas, o ranger que vai caminhar pela floresta, o druida que vai virar um urso, vai bater em todo mundo, o guerreiro que vai peitar 5, 6 goblins de uma vez só. É o ponto daquele personagem. Deixa o cara brilhar também. O erro número 3 é o jogador não saber interpretar o personagem. Ele cria aquele personagem combado apenas como número na ficha. Meu personagem, ele bate mais 35, mais não sei o que. Minha defesa é super alta, mas ele não interpreta aquele personagem, certo? Ele cria um tanker que o tanker não tem personalidade. É um NPC basicamente sendo controlado por um jogador. Ele não dá voz, ele não cria personalidade, ele não dá motivação ao jogador. Ele age sem considerar o background, tendência, seja o que for. Um outro ponto desse erro é que quebra a imersão. Todo mundo tá interpretando aquela maneira épica, aquela maneira legal, e o teu personagem tá aquele negócio mecânico. Eu ataco. Eu tenho 2 ataques. Meu bônus é mais 18, por exemplo. E como que a gente evita isso? Pense em alguns traços de personalidade do teu personagem. O que ele faz? Se ele tem tique, se ele não tem tique, se ele tem alguma compulsão. É legal. Dá uma imersão pro teu personagem, dá um conceito de humanização, por mais que o personagem muitas vezes não seja humano, para que ele seja mais que um número. Outro ponto também é você fazer com que aquele personagem ele tenha algumas falas diferentes, sabe? Cria um bordão, cria um estilo de linguagem próprio do personagem, o jeito que ele se move, o jeito que ele pensa, quando ele tá pensando ele coça a cabeça, ele fica com os braços cruzados. Cara, isso vai fazer com que o teu personagem seja muito mais épico do que apenas um número na ficha. Faz com que o teu personagem entenda que as decisões que ele toma são no que ele faria, não no que te dá mais vantagem. Vamos usar o exemplo do guerreirão do Skyrim com espada de 2 mãos e armadura completa. Ele nunca se preocupou em abrir baús, mesmo que no jogo permita, né? O Skyrim permite, mas né, o RPG já é um pouco mais chato quanto a isso. Mas você quer abrir o baú. Não é uma coisa que o teu personagem faria, mas você quer porque quer. E é isso. Isso quebra a imersão do jogo, quebra o conceito do teu personagem e atrapalha um pouco o fluxo do RPG. O erro
4 é o famoso e chato metagame. É usar o conhecimento do jogador para o personagem. Hoje a gente sabe que muitos jogadores eles leem boa parte dos livros, seja do livro do jogador, livro do mestre, livro dos monstros, outros livros que eles lancem posteriormente como adendos a determinada campanha, determinado estilo de jogo, e o cara traz aquele conhecimento que ele tem para o personagem dele. É chato para um... Tá? O que isso faz? O que isso traz? Ele faz com que aquele conhecimento do jogador seja transferido para o personagem. Algo que ele nunca estudou, algo que ele nunca leu, algo que ele nem sabe que existe daquele mundo, ou naquele sistema, naquele... seja o que for, e ele usa aquele conhecimento para o personagem dele, sem se preocupar se vai atrapalhar a sessão ou não. Ele também toma decisões baseadas na ficha do inimigo. Você põe um determinado Hobgoblin, por exemplo, você sabe como o personagem se move, como que ele ataca, e de repente o jogador tá com aquela ficha aberta do Hobgoblin. Eu tive esse mesmo problema nas primeiras sessões que eu mestrei da campanha anterior, que a gente joga há 6 anos já, e foi complicado. Eu comecei a buscar na internet monstros diferentes para ele não saber como se faz. Simples assim. Outro ponto, estraga as surpresas do mestre. O que o mestre preparou para você, aquele encontro épico, você já sabe o que o monstro faz, isso atrapalha totalmente o fluxo da sessão. E como que a gente evita isso? Pergunte a si mesmo, meu personagem realmente sabe disso? Meu personagem estudou aquele ponto para entender o que determinado monstro, o que determinada situação faz? Se o seu personagem não sabe, simplesmente esqueça. Ele não sabe. Não tem o porquê o teu personagem ir atrás daquela determinada informação. Eu posso rolar um conhecimento X aqui para ver se o meu personagem... Você nunca estudou, você não sabe. Esqueça isso. Outro ponto também, use incerteza como parte da diversão. O teu personagem não sabe de nada. Cara, ok, o personagem guerreirão clássico de 2 mãos... Parece um inimigo na tua frente. Cara, meu personagem avança e ataca aquele monstro. Mesmo que aquele monstro seja imune a ataque não mágico, ou seja o que for. Ele tem uma resistência, o teu personagem não sabe, ele vai agir daquela maneira. Como eu disse antes, haja de acordo com o conceito do teu personagem. O erro número 5 é a falta de respeito à mesa. Eu considero esse o erro mais grave de todos. Alguns exemplos clássicos disso é o cara que fica rindo no amiguinho interpretando, é o cara que chega sempre atrasado, é o cara que fica usando o celular o tempo todo, é o cara que fica fazendo piadas em momentos impróprios, atrapalhando a imersão do jogo. E como que a gente evita isso? Trata a mesa de RPG como um compromisso, como se fosse uma consulta, seja o que for. Cara, querendo ou não, o mestre, ele desprendeu um tempo da semana dele para preparar essa sessão para você, para preparar essas sessões de RPG para você. Então, o mínimo que você tem que fazer é ser transparente. Ó, vou chegar atrasado, ó, eu não vou poder jogar tal dia. Isso vai ajudar muito o fluxo das sessões. Aprenda a equilibrar a diversão com respeito ao grupo. Vocês vão estar todos jogando junto durante tempos e tempos e tempos. Cara, aprenda os momentos de diversão, os momentos sérios. Tenta equilibrar esse conceito para que todo mundo possa, como eu falei, brilhar em determinados pontos. E por fim, né, lembre-se que todo mundo tá ali pra se divertir. Todo mundo quer se divertir, todo mundo tá ali pra viver as histórias que o mestre está contando, viver as histórias que os personagens de vocês estão pensando em viver. Tentar evitar esses erros é a diferença entre uma mesa de RPG frustrante e uma mesa de RPG épica, uma mesa de RPG memorável. Muita gente que joga RPG não entende que às vezes aquele grupinho, aquela determinada sessão é o momento em que os jogadores se reúnem para espairecer, para eles falarem besteira, para eles rirem, para eles se juntarem e só conversarem, e só viverem aquela sessão, aquela história que o mestre está criando junto com vocês. Então tentar evitar esses erros vai ajudar muito o fluxo do RPG, vai ajudar muito o mestre e vai ajudar muito os jogadores, obviamente. Além disso, evitar esses erros faz toda a diferença entre viver uma aventura frustrante, em que todo mundo fica se atrapalhando, todo mundo fica patinando, uma aventura memorável e épica. Todo mundo que joga RPG quer uma aventura épica, que é uma história muito foda de viver. E agora eu quero saber, qual desses erros você já viu ou já cometeu numa sessão de RPG? Comenta aqui embaixo. E obviamente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!